Boa tarde, Grácia, Viviane, Helena. Boa tarde, amigas. Se puderem me dar um ok com som. Olá, Jane. Fernanda, boa tarde. Gostaria que vocês me dessem um ok. Ah, tá. Jane já falou ali. Obrigada, Jane. Vamos aguardar mais uns momentos. Em seguida a gente já começa a nossa exposição. Meu nome é Aline, sou trabalhadora da Sociedade Luz, Paz e Caridade, que promove essas lives sempre às quintas-feiras, às 16 horas, terças-feiras, às 20 horas, e sábado também temos lives às 19h30. Além da nossa atividade de irradiação, sempre nas quartas-feiras, às 20 horas, e as preces, todos os dias, às 9 horas da manhã. Sintam-se todos convidados a participar aí das nossas atividades. 16 horas. Como de costume, eu convido aqueles que desejarem dispor de uma jarra, um copo d'água, para que no final a gente possa fazer a irradiação e os benfeitores magnetizem a nossa água. Bom, o tema que foi proposto hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, que nós vamos estudar, é a respeito de melindre. Mas antes vamos fazer a nossa prece, que eu já ia me esquecer da prece. Já ia começar aqui a nossa live antes da prece, daí não vale, né? Então eu convido a todos, vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento, que o nosso amigo, nosso anjo protetor esteja conosco neste momento, que possamos nos manter concentrados nesses próximos 30 minutos, absorvendo desde já os fluidos que a espiritualidade superior deposita em nós, em nossa casa, e que através destes ensinamentos possamos melhorar assim a nossa vida, daqueles que convivem conosco, da humanidade. Por isso, em teu nome, Jesus, iniciamos a palestra de hoje. E que assim seja. Agora sim. Bom, então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o melindre. O nome que foi proposto para essa palestra, né, é melindrado. Geralmente a gente coloca assim os títulos em formato de perguntas nos sábados, onde temos a nossa palestra dialogada. Mas é interessante tratarmos dessa questão de melindre em forma de pergunta, para que possamos ver na nossa vida o quanto somos ainda melindrados. Esse assunto, parte dele, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Mas eu vou começar aqui falando o significado da palavra melindre, que está lá no dicionário. Então, melindre é que se ofende com facilidade, fácil de magoar, ressentido, que tende a se sentir ofendido, escandalizado ou a se ressentir de coisas sem significância, que teve as suas suscetibilidades afetadas.
Mas por que nós nos ofendemos tanto? Por que temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos cerca? E muitas vezes, por que ficamos bravos, encolerizados, chateados perante fatos desagradáveis? Então são questões que nós temos que fazer, cada um faz para si esse questionamento, para que possamos então vencer esses nossos desafios do progresso espiritual. E que bom que decidimos estar aqui hoje ouvindo essa exposição de 30 minutos, que tem como principal objetivo nos dar diretriz conforme o Mestre, né, Jesus, nos ensinou. Então, esses questionamentos na questão de ser melindrado e por que nos ofendemos tanto, cada um tem que fazer a si mesmo. É muito importante lembrar que existe a ofensa natural, por razões naturais. Ela é proveniente do nosso instinto de sobrevivência e de defesa, né, de preservação. Através dessas ofensas, nós podemos avaliar o perigo ou a importância daquilo que nos acontece. Então, é um sentimento que nós temos. O que muitas vezes erramos é que nós queremos negar os sentimentos que temos, sendo que, na verdade, nós temos que ressignificar esses sentimentos, dar uma nova visão para esses sentimentos, para que eles não se tornem negativos na nossa vida. Então, nos sentirmos ofendidos com certas coisas é, de um certo modo, um instinto, sim, de preservação. Um exemplo disso é assim: é muito natural nós nos ofendermos quando alguém fala um palavrão daqueles que nos fere os ouvidos. Ou quando estamos passando na rua e vemos uma briga violenta de dois seres humanos. Ficamos ofendidos com aquilo. Ou então, quando, outro exemplo, trabalhamos um mês inteiro com suor, né, do nosso trabalho, um trabalho honesto, recebemos o nosso salário, estamos voltando para casa com o nosso salário e de repente somos assaltados. É natural que nos sintamos ofendidos com isso. Então, nesse sentido, a ofensa, ela tem a sua faceta benéfica, porque nós não devemos aceitar tudo o que acontece à nossa volta. Como eu disse agora há pouco, seria uma ilusão acharmos que não temos e que não devemos ter certos tipos de sentimentos. Então, o objetivo é nos colocar a pensar qual conduta eu devo ter em relação a esse sentimento que eu tive. E essa aí que é a questão, né? Que conduta eu devo ter com a agressão que eu sofro? Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que entre ofensa e melindre há uma distância muito grande. Há uma grande diferença, porque o melindre, ele é um estado afetivo doentio de fragilidade. É um sentimento doentio, um estado realmente de fragilidade. Porque quando lidamos com pessoas melindradas, ou quando somos melindrados, porque é muito fácil aqui acusar, né, o irmão que por algum motivo se sente assim, pequenas atitudes são motivos, né, de desgaste. A pessoa se magoa terrivelmente por pequenas coisas. Geralmente, aumentamos a intensidade do fato, a chamada tempestade num copo d'água. Então, por qualquer motivo, é motivo para um desgaste terrível. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa questão no capítulo 9, no item 9, onde o Espírito Protetor nos fala, que eu vou ler aqui essa pequena passagem, e nos traz que a raiz do melindre está no orgulho. Como pode a raiz do melindre estar no orgulho? Então eu vou ler esse pedacinho para que a gente possa entender um pouquinho melhor. O orgulho
vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Esse item, ele fala especificamente da cólera, mas daqui a pouquinho a gente vai ver uma outra passagem onde Allan Kardec descreve muito bem essa questão também do melindre. E se formos pensar, aquela pessoa que é normalmente melindrada, ela é uma pessoa muito orgulhosa, porque ela se julga estar numa posição acima das outras. Então ela se considera melhor, ela se considera mais que os outros. No livro Reforma Íntima sem martírio, é muito interessante esse livro, que, como o nome diz, Reforma Íntima sem martírio, nos traz questões muito interessantes que podemos nos reformar intimamente, ressignificar os nossos sentimentos, mudar as nossas atitudes sem martírio. O que normalmente nós fazemos, nós nos martirizamos e nos culpamos por esses sentimentos que nós temos. E a irmã Dufault, que é o espírito que traz esse livro, que escreve, que fala, quem psicografou esse livro foi Vanderlei Oliveira, irmã Dufault e o espírito. Então ela diz: a mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas conosco dia após dia, como se fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. Olha só que interessante essa comparação que ela faz com o colesterol. Ela diz que a mágoa e essas ofensas, esses excessos de melindres, são como o colesterol da alma. Porque assim como o colesterol, que a gente tem aquele excesso de gordura, aquele excesso enfim, de coisas que não fazem bem para a nossa saúde, diariamente nós consumimos aquilo ali e quando vamos fazer o nosso exame de sangue, o nosso colesterol está cheio de alterações negativas. Da mesma forma, é a mágoa, é o melindre que nós transportamos no dia a dia, pequenas porções que no fim fazem um grande mal para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito. Então, irritações pelas contrariedades do dia a dia nos causam um imenso desgaste. Como já foi falado aqui outras vezes e a gente sempre traz esse assunto, já sabemos o quanto pode ser negativo esse estado de irritação para o nosso corpo físico. É um desgaste muito grande que temos quando estamos irritados. Então, nós já temos recursos para evitar. Nós já temos recursos para agirmos de outra forma, escolhermos outro caminho. Mas por que ainda não queremos? Por que ainda relutamos contra essas diretrizes? Se estamos aqui, queremos aprender, queremos mudar, muitas vezes não negar o sentimento, mas alterar a nossa conduta através do esforço, Então, Allan Kardec, em Obras Póstumas, na primeira parte, nos traz a questão do melindre também, onde ele diz: julgando-se com direitos superiores, novamente ele traz a questão aqui, entre linhas, do orgulho, porque a pessoa se julga com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, aqui, Allan Kardec nos traz a questão do melindre estar completamente ligada com a questão do orgulho. Ou seja, tudo aquilo que não acontece como gostaríamos já é motivo da pessoa se sentir ofendida. Um exemplo disso bem atual. Vê o que vocês acham. Cada um pensa aí
e aí a gente conversa. Olha só, mensagens de WhatsApp mal interpretada. A pessoa diz assim, bom dia, ponto. Bom jeito da pessoa escrever. Lá do outro lado, a pessoa recebe e diz, ai, por que não me mandou uma exclamação? Por que não me mandou um bonequinho? E aí já é motivo para o melindre. O WhatsApp é bem complicado hoje em dia, porque a pessoa que lê nunca sabe o tom que a pessoa está querendo falar do lado de cá. Na questão do bom dia, muitas vezes conhecemos assim uma pessoa e ela normalmente ela é muito simpática e muito querida e nos recebe bem e nos acolhe, mas de repente aquela pessoa passa reto por nós e não nos dá boa tarde. Pronto, já é motivo para nos ofendermos. Mas será que aquela pessoa não está com algum problema? Será que aquela pessoa não se passou desapercebida? Não está distraída e nem percebeu que não deu boa tarde? Já melindramos. Mas será? O que eu fiz para ela? O que eu fiz para ela? É ou não é? Agimos assim. Provocações de time, de futebol e política, nós não precisamos nem falar. Nós não precisamos nem citar isso aí, porque realmente é demais. Basta um elogio para algum político, ou time de futebol, ou alguma coisa que não seja a nossa vontade, pronto. A pessoa já se ofende, já melindra e já gera ali um desconforto. Então, uma palavra mal colocada muitas vezes pode ofender profundamente a pessoa que tem esse hábito do melindre. Gente, se formos pensar, o melindre, a pessoa que é muito sensível a tudo, por orgulho, como Allan Kardec já nos trouxe aqui, e o espírito protetor, ele causa estragos, ele pode causar estragos nas relações humanas. Amizades podem se desfazer, grupos podem se desfazer. Isso acontece em muitos lugares. Lá na casa espírita, pode acontecer. No lar, no ambiente de trabalho. Então devemos estar sempre atentos. A pessoa que geralmente se melindra com facilidade, ela não tolera crítica, por achar que ela entende e sabe de tudo. E o melindrado, que somos nós, porque nos devemos, novamente eu digo aqui, nos colocar nessa posição de nós e não acusar, né, os outros, nós nos imaginamos o centro das atenções e não somos. Acreditamos que os outros se preocupam em excesso conosco mesmo. Justamente pela pessoa que se melindra com tanta facilidade, tem essa mania de perseguição, porque acha que tudo que o outro fala é para nos atingir, sendo que não. Nem tudo que o outro fala, aliás, normalmente não é para nos atingir. Se nós nos ofendemos com aquilo, é problema nosso. É questões que nós temos que resolver na nossa vida. Normalmente a pessoa não quis. Então, essa criatura muito melindrada, ela tem essa mania de perseguição. Ela acha que todo mundo está contra ela. Isso aí é um vício. É um hábito. É um hábito. Esse hábito de não poder ser contrariado. E esse hábito, ele pode ter sido adquirido na infância, onde todos os desejos da criança foram atendidos. É o velho hábito da satisfação plena dos desejos. Então, essa pessoa, essa criatura, essa criança, ela não sabe lidar com a crítica e com a frustração. Então, ela vai se tornar um adulto
que da mesma forma não tolera crítica e nem frustração. Não tolera que alguém chegue e diga alguma coisa verdadeira que sirva de reflexão. Ela nem avalia normalmente. E o que acontece quando nós educamos essa criança? E aí nós podemos ver aqui a responsabilidade que nós temos como tios, como pais, como avós, na educação das crianças. Nós vemos diariamente casos aí de depressões, de pessoas muitas vezes que não conseguem lidar com seus problemas, a questão muito profunda e que deve ser olhada com olhos de cuidado, de amor e de zelo e de alerta, principalmente, do suicídio. Hoje, por sinal, é o Dia Mundial contra o Suicídio. Então, são pequenas, grandes coisas, são pequenos hábitos que nós temos que, cultivado ao longo dos anos e das décadas, chega uma hora que o ser não dá conta. Não dá conta de ter essa mania de perseguição. Não dá conta de achar que ele é o dono da verdade. Não dá conta de ouvir a crítica. E esse hábito, com certeza, também pode ter sido adquirido em outras reencarnações, em outras existências. Mas então, o que fazer para evitar o melindre? O que nós podemos fazer para não nos sentirmos assim? Aceitar a vida com resignação, paciência, entender que nós somos muito importantes, que nós temos muito a fazer, mas que nós não somos o centro do mundo. E que não entendemos de tudo. E que não somos perfeitos. Porque hoje em dia também acontece de nós, devido a esse excesso de informações, acharmos que temos que entender de tudo. E não. Nós temos que nos esforçar para aprender e entender o máximo possível, né? Mas não entendemos de tudo. Acho que trancou? Voltou? Acho que agora voltou. Voltou. Entender que todos temos, então, os nossos problemas, as nossas preocupações e que nós nos preocupemos com a essência das coisas. Perdoando a palavra mal colocada que o nosso irmão pode ter falado, né? Entendendo que nós também erramos e que muitas vezes vamos ser inadequados, ter vocabulário incoerente, sermos estúpidos. Por que não? Sim, trabalhamos para não, mas nós também podemos estar naquela posição. Então isso aí, entender que nós erramos, mas principalmente se colocar no lugar do nosso irmão, daquele nosso irmão de caminhada, é ter e praticar a indulgência, a tão falada indulgência. Nós, eu tenho certeza, não queremos participar, não queremos pertencer, àquela geração mimimi. Já ouvimos falar no mimimi, né? Na geração mimimi, que não tolera crítica. Aquelas pessoas que não toleram críticas, melindradas, de difícil trato. Nós não queremos ser essas pessoas. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Nós temos que entender que estamos aqui numa longa caminhada e que ainda temos muito que aprender. No livro Vida Feliz, no capítulo 75, o espírito Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo Franco, nos traz a seguinte reflexão: afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação.
toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafio e motivação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desafiadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante de pessoas congeladoras ou agastantes. É fácil? É fácil. A gente se manter de bom humor sempre diante de pessoas congeladoras ou agastantes é desafiador. É desafiador. Mas aqui Joana nos traz. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. E sempre teremos pessoas agradáveis para conviver. Então, que possamos usar essas oportunidades que a vida nos dá para exercer a caridade, o perdão, educando os nossos sentimentos, não negando os nossos sentimentos, educando. Que possamos, pouco a pouco, deixar de sermos tão melindrados com tudo, de usarmos a nossa razão, a nossa inteligência e colocar o óculos que a gente possa colocar com a lente do amor. Que a gente consiga, quando formos falar com alguém ou quando formos ouvir alguém, estar com a lente do amor. Que não possamos, que não sejamos mais tão melindrados e cuidemos também para não ferir aquelas pessoas que têm esse hábito. Exercendo a caridade, a indulgência, que são os ensinamentos do próprio Cristo. É isso, meus amigos, é essa reflexão que tínhamos para hoje. Como eu falei antes, temos muito que nos melhorar, é uma caminhada, mas que bom que escolhemos estar aqui com esse amparo da doutrina espírita que nos traz tanta informação para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida daqueles que convivem conosco e que nos ensina de maneira fácil, de maneira prática, como lidar com essas adversidades da nossa vida. Então, nada de melindre. Vamos aprender a ouvir as críticas que alguém nos fizer, pensar, fazer reflexões e quando alguém nos elogiar também, que possamos acolher aquele elogio, mas sem deixar o orgulho, também a vaidade exagerada. Agradeço muito a companhia de vocês e eu vou convidar agora vocês a fazer uma prece, uma pequena irradiação. Neste momento, Mestre Jesus, te convidamos a estar no nosso lar, através destes benfeitores amigos, que tanto nos orientam, que tanto nos aconselham a andar no caminho do amor e do bem. Que estes amigos magnetizem a água exposta e percorram todos os cômodos da nossa casa, abençoando aqueles que estejam nela, encarnados e desencarnados. Em teu nome, amigo Jesus, agradecemos por tudo que tem nos dado, a nossa vida, a nossa inteligência,
por estarmos aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais do Teu Evangelho. Que essas bênçãos sejam alcançadas também aqueles a quem direcionarmos o nosso pensamento neste momento. Certo, Senhor, do Teu amparo, carinho e amor, mais uma vez te agradecemos por este momento. Que assim seja. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!